A Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos: o bloco germânico e o bloco nipônico, que tinham várias diferenças como discordâncias raciais, econômicas e políticas. Outra questão que separava os dois era a questão judaica, já que o Japão recusou a perseguição aos judeus. Assim os países foram escolhendo seu lado na Guerra Fria. Em 1953 a Hungria finalmente comprou a Eslováquia da Alemanha, assim aumentando seu território. Até 1955 a Alemanha era o único país no mundo com uma bomba nuclear, mas em 1955, graças ao investimento em pesquisa, o Japão desenvolveu a sua própria bomba. Assim, durante a corrida armamentista, os dois países realizaram vários testes simplesmente para demonstrar poder. Em 1946 a Guerra Civil Chinesa recomeçou. E a Alemanha viu na facção nacionalista um possível aliado contra o Japão, e começou a apoiar financeiramente os nacionalistas. Com o avanço tecnológico no Japão, a Guerra Fria rapidamente foi para o espaço. Nessa questão houveram muitas conquistas, como o primeiro satélite, animal, homem, mulher, etc. Mas no final os alemães venceram, chegando à Lua. Voltando à Terra, a China nacionalista faz um acordo com o Tibete, fornecendo proteção se o Tibete deixasse a facção nacionalista usar seu território para atacar a facção comunista. E na Guerra Fria alguns países neutros como Romênia, Portugal e Paquistão escolhem seu lado. A Itália estava passando por uma séria crise econômica. E em 1960 a economia fascista estagnada se torna insustentável. Então Mussolini, já idoso, é assassinado por republicanos, uma república é proclamada e a Itália troca de lado. Isso complicou a relação da Itália com a Alemanha. Mas as tensões entre Itália e Alemanha não levariam a nada, pois um ano após a República Italiana ser proclamada, Hitler morre por uma parada cardíaca. Logo após sua morte, Giuseppe Goebbels assume, mas logo em seguida ocorre uma séria crise econômica na Alemanha. Por sua economia ser voltada para a guerra, em um tempo de paz ela despencou. Então a Alemanha cai em uma guerra civil. Com a guerra civil na Alemanha, os estados fantoches alemães proclamam sua desvassalização, mas não interferem na guerra civil por não estarem em uma boa situação econômica. Já na França, o regime fascista sempre foi impopular, e com a guerra civil na Alemanha, Charles de Gaulle, embora idoso, volta a liderar a resistência francesa. Viajando escondido de seu exílio no Paraguai para a África, onde começou montins, o exército francês, percebendo o fim da ditadura, fez um golpe de Estado e a Quarta República Francesa foi proclamada. Mas voltando à Guerra Civil na Alemanha, temos as seguintes facções: os hitleristas legitimistas, liderados por Goebbels; os hitleristas militaristas, liderados por Göring; os hitleristas esotéricos, liderados por Himmler, e o movimento de libertação nacional, que tinha várias lideranças. A França de Charles de Gaulle, mesmo não estando em uma boa situação, decide interferir na guerra civil em favor do movimento de libertação nacional e fazem grandes avanços no sul da Alemanha. Enquanto isso, na República Russa, o eleito presidente foi Vladimir Kirillovich, que era primo em terceiro grau do último czar russo Nicolau II. E ao ser eleito ele se proclama czar e autocrata de todas as Rússias, e começa a invadir os Reichskomissariates do leste europeu que ficaram abandonados com o começo da Guerra Civil na Alemanha. Enquanto isso, Chiang Kai-shek estava indo bem na Guerra Civil Chinesa, conquistando os estados do sul da China, e na Alemanha a facção de Himmler é expulsa para a Islândia, e o movimento de libertação nacional usa os campos de concentração como propaganda antinazista. A Romênia declara guerra à Hungria para recuperar a Transilvânia. Na Alemanha, após 3 anos de guerra civil, ela acaba. Com a vitória do Movimento Nacional de Libertação, Göring e Goebbels são executados e Himmler se suicida na Islândia. Logo depois a Hungria se rende. Logo depois as fronteiras são redefinidas e Alemanha, França, Polônia e Rússia assinam um pacto antifascista. E exercem pressão na Itália para ela ceder a independência da Grécia, Iugoslávia e Albânia. E a Itália cede e troca de lado na Guerra Fria, junto com vários outros países. Na China os nacionalistas estavam indo bem. E na importante Batalha de Urumqi, Mao Tse-tung é capturado e executado por soldados nacionalistas. Assim a Guerra Civil Chinesa acaba com a vitória dos nacionalistas. A Turquia é obrigada a ceder a independência a algumas regiões problemáticas do país, como a Arábia, Geórgia, Irã e Israel. A Espanha de Franco deixa de se aliar à Alemanha,
adotando uma postura isolacionista. O colonialismo estava pegando muito mal para a imagem do bloco alemão. Então a Alemanha e França proclamam a autodeterminação dos povos e cedem a independência das suas colônias. Mas a Itália e Portugal se recusaram a ceder, o que levou às guerras coloniais portuguesas e italianas. Com as guerras coloniais durando de 1970 até 1980. E ao final Itália e Portugal cedendo a independência de suas colônias. Em 1975, com a morte de Francisco Franco, a ditadura fascista cai na Espanha. O mesmo acontece com o regime de Salazar em Portugal e com o Estado Novo no Brasil. Com Portugal deixando a aliança da Alemanha, mas o Brasil não. Em 1985, após várias negociações, França e Espanha entregam os territórios da Louisiana e Flórida para os Estados Unidos. A França também cedeu Quebec ao Canadá. Já no Oriente, a Rússia convenceu a República de Yakutia a se juntar de novo à Rússia, garantindo que o socialismo jamais voltaria a ser a ideologia da Rússia. Na Ásia, o Japão estava em uma péssima situação com sua economia fechada e conflitos internos entre a marinha e o exército. Já a China, por outro lado, desde o fim de sua guerra civil se preparava para uma revanche contra o Japão. Então, em janeiro de 1989, a China invade o estado fantoche japonês na costa da China, iniciando a Terceira Guerra Sino-Japonesa. A Rússia, vendo que poderia recuperar seus territórios no Extremo Oriente, se junta à China, invadindo o estado fantoche japonês em Tuva. Logo em seguida, o estado fantoche japonês na Mongólia traiu o Japão e se alia à China. Nas Américas, o México é forçado a devolver os territórios americanos aos Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, eles junto com o Canadá declaram guerra ao Japão. Assim que entrou os Estados Unidos, começaram a financiar rebeliões nos países ocupados pelo Japão na América do Sul. E os chineses uma rebelião na Coreia. Isso complicou ainda mais a situação do Japão. Logo em seguida, a Índia, Birmânia, Tailândia e países da Indochina abandonam o Japão. No meio de 1990, o Japão foi expulso da América do Norte. No começo de 1991, os chineses lançam sua maior ofensiva, praticamente destruindo o exército japonês. Em 1989, os Estados Unidos iniciaram o Projeto Manhattan com o objetivo de desenvolver sua própria bomba nuclear e a essa altura já estava pronta. Em junho de 1991, os americanos bombardeando Hiroshima. O imperador então depõe o primeiro-ministro e faz a paz com seus inimigos. Com o mapa mundi, sendo assim após a guerra. E o mundo viveu em relativa paz.